jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Graça e paz, irmãos. Eu os convido para fazermos a leitura na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17. 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, ela assim diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior.
Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. Não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos orar, depois vamos louvar a Deus com o hino e voltamos. Nosso Deus, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e pedimos orientação, Pai, iluminação, Senhor, para mais uma vez termos a melhor compreensão que o Senhor pode nos dar da Tua palavra revelada há tanto tempo atrás e que sendo ela extremamente atual, falando conosco ainda hoje, por ser a vontade do Senhor revelada ao Teu povo. Ensine-nos, a Deus, a entender a Tua palavra e contextualizá-la, Senhor, dentro do momento em que estamos vivendo. Não contextualizar transformando a Tua palavra ou adequando ao nosso tempo, mas entendê-la à luz da realidade que nós vivemos e saber como aplicá-la em nossos dias. Oramos, Senhor, pedindo direção, pedindo iluminação, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, continuamos analisando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Dentro do contexto maior desta carta, nós temos a localização da igreja de Corinto, a localização da cidade de Corinto em uma península, em um istmo, onde culturas das mais diversas se instalaram ali, uma cidade portuária. E dentro da igreja de Corinto, nós tínhamos gentios convertidos a Cristo e tínhamos também judeus convertidos ao Senhor. Problemas existiram, problemas surgiram, a igreja estava dividida com relação à preferência quanto à sua liderança, dividida quanto à liberdade que deveriam ter agora em Cristo Jesus, enquanto aqueles que tinham uma origem judaica entendiam que a lei ainda deveria estar presente, os de origem gentílica entendiam que a lei ela não tinha mais serventia nenhuma. E Paulo vem instruindo, caminhando com a igreja, e entramos numa esfera do culto sagrado. Depois de instruir com relação a uma situação cultural, a uma situação social, a uma situação local, quanto ao uso de véu, Paulo os instrui agora, no capítulo de número 11, na sua segunda parte, sobre a vida que viviam quando se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui juntos nesse instante. Vamos analisar alguns aspectos que são pertinentes, né, à realidade de cada um de nós. Não temos como esgotar o assunto, mas dar uma pincelada para nos dar uma compreensão melhor do que estava acontecendo e de como nós podemos evitar alguns equívocos, alguns erros, evitar que caiamos em situações semelhantes a que viveu a igreja de Corinto, lá atrás, no caminhar do primeiro, segundo século do nosso tempo. Unidos com Cristo. Irmãos, as Escrituras afirmam que nós, como povo de Deus, estamos intimamente ligados a Cristo. Uma união que, segundo a própria Escritura, é chamada de uma união mística, ou seja, uma união misteriosa, uma união que existe, ela é real, mas que tem mistério por trás dela que não foi revelado por Deus a nós. Um exemplo usado pelo apóstolo Paulo para falar sobre esta união misteriosa é a relação do casamento, onde homem e mulher estão unidos por laços que não são simplesmente os laços civis, os laços legais, mas são laços estabelecidos além dessa esfera, algo trazido, trabalhado e produzido, gerado pelo próprio Deus. Assim, nós estamos unidos à pessoa de Cristo Jesus. Nós somos corpo, Ele é o cabeça e Ele nos governa como família da fé, como igreja, reunindo a todos aqueles que estão espalhados pela face da terra e são pessoas que foram chamadas por Ele, através do Evangelho, para uma vida santificada, uma vida de crescimento, uma vida de esperança. O texto que temos é o capítulo 11, mas a partir do verso 17 propriamente. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela é importante nós lembrarmos que ela nos leva diretamente à cruz. Ela nos leva diretamente ao sacrifício que Jesus realizou na cruz em nosso lugar. Quando da sua instituição, Jesus toma dois elementos do dia a dia, o pão e o vinho,
E ali ele institui a ceia quando celebra com os discípulos, fazendo com que aquilo que era sombra no Velho Testamento se visse agora na realidade e na totalidade do que representou lá. Quando falamos da Páscoa, quando falamos da circuncisão, nós estamos voltando lá atrás e vendo, meus irmãos, o que elas representavam, estando agora cumpridas perfeitamente em Cristo Jesus. E aquilo que era simbólico acontece na cruz e agora se torna também símbolo para nós. Nós olhamos para o pão, olhamos para o cálice e olhamos diretamente para a cruz. Olhamos para a Páscoa, olhamos para a circuncisão, nós olhamos diretamente também para a cruz de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, ela converge tanto os sacramentos do Velho Testamento quanto os sacramentos do Novo Testamento. A nova aliança, ela é realizada através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, derramado na cruz do Calvário. E Jesus diz isso: este é o sangue da nova aliança. Vamos entender que essa nova aliança, ela não começa ali. A nova aliança, ela não começa na cruz. Essa nova aliança, aliança da graça, meus irmãos, ela tem a sua origem muito antes do que nós podemos imaginar. Porque no pacto da redenção do Senhor, quando a Trindade decide pela redenção de pessoas que se rebelariam contra Deus, o pacto, então, de resgate é estabelecido. E nós temos o pacto das obras, quando a humanidade poderia ter caminhado em perfeita obediência ao Senhor e desta forma satisfazer plenamente a justiça da santidade do seu ser. E, meus irmãos, o pacto da graça, que é anunciado depois da queda, quando o próprio Deus diz que viria o filho da mulher e este pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, ela tentaria detê-lo, mas que não conseguiria. E ali já temos o início do santo evangelho do Senhor, ou das boas novas, sendo apresentado. E ali está o pacto da graça começando a ser anunciado, um pacto que já existia lá atrás, muito antes da própria criação do Deus Todo-Poderoso e do Deus Eterno. Sendo assim, a nova aliança é realizada através do sangue de Cristo. E ela se consolida e se consuma quando Jesus, então, morre na cruz. E ele morre a nossa morte. Nós deveríamos estar mortos naquela cruz. Irmãos, ele morre a nossa morte. E ele conquista para nós a vida que não veio absolutamente como merecimento nenhum. Nós não merecíamos a vida. Nós não merecíamos a restauração do nosso relacionamento com Deus. De forma nenhuma. Mas ele, morrendo a nossa morte, nos abre as portas para essa nova situação. No entanto, nem sempre a ceia do Senhor, segundo o que ela representa e como ela foi estabelecida, ela tem sido celebrada corretamente. É o caso do que estávamos vivendo na igreja de Corinto. Na igreja primitiva, a celebração da ceia ela acontecia de uma forma um pouco diferente do que nós vivemos hoje. Hoje a ceia ela acontece num ambiente de culto e normalmente, mensalmente, há variações, há contextos em que acontece dominicalmente, mas independente disso, num ambiente de culto em que o vinho, pão é oferecido, os fiéis
em Cristo o recebem e o recebem olhando para aquela cruz representada ali através dos elementos. Na igreja primitiva não era assim. Eles tomavam uma refeição em comum, eles comiam e no final dela, eles então celebravam a ceia. Diferente do nosso contexto. Enquanto nós temos a celebração da ceia acontecendo no ambiente de culto e de adoração, lá nós tínhamos a ceia do Senhor acontecendo também em uma relação próxima, mas dentro de um momento em que se reuniam como comunidade e tomavam uma refeição em comum. Eles comiam e bebiam juntos e depois celebravam a ceia do nosso Deus, a ceia do Senhor Jesus. Essa refeição, que era uma grande refeição, ela recebeu o nome de Ágape, ou festa do amor, alguns a têm chamado assim. E esta refeição comum, ela era a expressão de fraternidade dentro da comunidade, uma expressão de amor. E isto acontecia porque a igreja ela buscava essa unidade. Judas, capítulo versos 12 e 13, nos falam sobre essa festa. Essa festa é citada por Judas. Vejam o texto. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, desses desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas ele faz menção aqui a esta festa da fraternidade, a esta festa que era vivida pela comunidade primitiva e que Paulo agora está tratando dela de uma maneira muito própria. Uma das intenções desta refeição comum era manifestação de amor e fraternidade entre as pessoas. E dar, meus irmãos, através daqueles que tinham mais recursos, a possibilidade dos crentes que não tinham tanto recurso participarem de uma refeição que fosse uma refeição digna, uma refeição farta, uma refeição que eles pudessem se alimentar de uma maneira como não acontecia no seu cotidiano. Esse era o propósito. O propósito era de se tornar fonte, o canal de bênção nas mãos do Deus poderoso, aqueles que tinham mais condições. Canal de bênção na vida daqueles que tinham menos recursos. Irmãos, era aquela mesa em que igualmente todos poderiam se servir com liberdade e fazer isso com igualdade. Só que, à medida que o tempo foi passando, o que era a festa do amor acabou se tornando uma festa de separação. Passo a passo, dia a dia, o que era um momento de comunhão e de amor começou a se tornar um momento de distanciamento entre aqueles nossos irmãos do passado. Eles estavam distanciando-se do propósito daquela refeição e, fazendo isso, eles estavam distanciando-se também uns dos outros. Esta festa, como eu me referi ainda há pouco, era chamada de Ágape, ou a festa do amor. Só que ao invés de promover comunhão, que era o propósito, meus irmãos, daquele momento comum, aquela fraternidade, aquele momento gostoso, aquele momento de interação, aquele momento de deixar de lado as diferenças e passar a viver igualdades,
foi sendo transformado dia a dia em um ambiente, ao invés de alegre, de fraterno, solidário, igual, em um ambiente onde as disputas elas começaram a acontecer, onde as divisões que existiam dentro da igreja se caracterizaram ainda mais. Pessoas que mostraram quanto eram mesquinhas e quanto elas tinham de arrogância dentro dos seus corações. Aquilo que foi planejado para ser um momento de bênção, um momento gostoso, acabou se tornando um momento de separação dentro da igreja, onde os grupos sociais passaram a ser evidenciados, caracterizados, passaram a mostrar-se de uma maneira separada daqueles outros, uns dos outros. Paulo mostra isso nesse capítulo de número 11. Ele revela para a gente como é que estava a igreja de Corinto. Primeiro, é uma igreja dividida. Isso já é bem claro, bem caracterizado lá no início da carta. Veja o versículo 18 do texto que nós lemos. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. A igreja estava dividida. E o que é bem possível que tenhamos aqui? Os partidos que aparecem lá no capítulo de número 3. Aqueles grupos, né? Grupos de preferência com relação à liderança. Aqueles que eram partidários da liderança de Paulo, os partidários da liderança de Apolo, os partidários da liderança de Pedro, e aqueles que se qualificavam como bem espirituais, porque eles eram os de Cristo Jesus. No momento em que eles viviam esta festa de comunhão, os grupos, meus irmãos, eles foram se tornando bem evidentes. A igreja de Corinto estava dividida. Ela estava fragmentada naquilo que hoje nós chamamos de panelinhas. Era uma igreja caracteristicamente dividida. Era uma igreja em que os grupos estavam ali e cada um vivendo a sua realidade pessoal particular e não a realidade do corpo de Cristo. A igreja estava dividida e a igreja estava particionada em grandes panelinhas. Isso claramente mostrava, meus irmãos, que o problema que eles estavam enfrentando eram problemas bem arraigados, muito arraigados. Caracterizava a maneira como eles estavam se relacionando, se portando com os outros, claramente, um coração vaidoso, um coração orgulhoso, um coração soberbo. O problema era mais profundo do que se podia pensar ou imaginar quando eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. Deus havia concedido dons àqueles nossos irmãos, meus irmãos, e os de Corinto, eles começaram a se julgar, aspas aqui, mas super crentes. Eles tinham os dons e eles então se julgavam melhores do que os outros. Eles se colocavam como pessoas avantajadas com relação àquilo que Deus havia lhes dado. Irmãos, e eles faziam uma grande separação entre eles. Paulo bota esses homens no chão e mostra que eles estavam enganados de uma maneira muito grande. Quando nós entramos aqui no capítulo de número 13, temos o capítulo 12, 13 e 14, quando Paulo fala sobre os dons. Ele mostra que
essencialmente, a maturidade de uma igreja, ela se mostra através da prática que ela tem ou não do amor entre ela. A igreja, segundo Paulo, ela demonstra a maturidade quando ela sabe tratar os dons que tem, mas numa esfera de amor. Não adianta, meus irmãos, exercício de dom se por trás não houver amor para com os irmãos que estão à nossa volta. Como vamos dizer que a igreja é madura se ela não está vivendo a unidade dela em Cristo Jesus com união? Como ela pode se dizer madura? E Paulo disse que essa igreja era uma igreja infantil. E como uma igreja infantil, precisava voltar lá atrás às mamadeirinhas, porque eles já não suportavam alimentos que fossem mais sólidos. Como é que essa desunião ela é percebida? Falamos do orgulho, falamos de todo aquele egocentrismo, falamos dessa supervalorização que eles davam aos dons e não manifestavam como Deus quer exatamente aquilo que mostra a maturidade que era o amor. Essa desunião, essa imaturidade, como é que nós percebemos dentro da igreja no texto que nós estamos analisando? Primeiro, eles faziam acepção de pessoas. Eles separavam as pessoas. Umas eram julgadas, eram consideradas mais importantes do que outras. Isso não diz respeito, meus irmãos, ao trabalho que realizavam. Eles olhavam uns para os outros e um se julgava melhor, maior, mais beneficiado do que o outro irmão em Cristo. Olha só. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Esses crentes, eles estavam todos juntos, meus irmãos, mas ao mesmo tempo, eles eram estranhos no ambiente em que estavam. Uma característica das grandes cidades, e eu morei em Campinas por 4 anos na época do seminário. Campinas na época tinha 1.200.000 pessoas e ela tinha uma característica de interiorana, mas já era uma cidade, uma grande metrópole. Ali, agora, quando estava também em São Paulo com cursos, irmãos, eu creio que dá para fazer uma análise numa proporção diferente, é evidente, do que estava acontecendo com a igreja de Corinto. A igreja, as pessoas se conheciam, sabiam seus nomes, provavelmente sim, conheciam as suas ocupações, sabiam do seu dia a dia social, profissional ali. Mas Paulo chama a atenção para a maneira como eles viviam. Eram muitas pessoas juntas, mas ao mesmo tempo vivendo como estranhas. É triste nós observarmos o que Paulo está dizendo. Nós olhamos para cidades grandes, nós andamos como anônimo no meio dela. Estamos no meio de muitas pessoas. É muita gente. Simplesmente somos mais um dentro do pacote. Nós somos mais um dentro daquele grande número de pessoas. É uma situação em que é indiferente se estamos ali ou não estamos. Isto, meus irmãos, não pode entrar pelas portas da comunidade da fé. A igreja de Corinto, ela vivia como uma comunidade de estranhos
vivendo no mesmo lugar. Estavam no mesmo ambiente, mas eram estranhos uns aos outros. Além de tudo isso, havia, meus irmãos, uma separação dentro da igreja entre os mais ricos e aqueles que eram mais pobres. Um comentarista ele afirma que algo poderia estar acontecendo dentro daquela igreja. Nesse momento da refeição em comum, aqueles que eram mais ricos, eles não precisavam ficar no trabalho, cumprindo o horário, cumprindo o tempo, enquanto aqueles mais pobres, que eram funcionários dos mais ricos, precisavam ficar ali. Então, essa separação que havia entre eles se caracterizou dentro da comunidade, dentro da igreja. É interessante que Paulo diz que nós devemos atentar para que o irmão em Cristo seja tratado como irmão em Cristo. E numa relação profissional, isso não pode desaparecer. Consideração, o amor, a justiça, tudo isso devem estar presentes. Eles faziam separação entre os ricos e aqueles que eram considerados os pobres. Nessa citação que eu fiz, esse autor ele diz que aqueles que eram mais ricos, eles conseguiam chegar mais cedo. E eles chegavam mais cedo, eles começavam a comer e a beber antes dos outros. E com isso, não só chegavam ao pecado da gula, mas como se embriagavam. Eles comiam tudo que podiam, bebiam tudo que lhes dava vontade. E, meus irmãos, quando aqueles que eram mais pobres chegavam, quando aqueles mais pobres procuravam o alimento, procuravam a bebida, já não havia mais. Eles passavam necessidade, enquanto os outros fartavam-se e tendo condição até mesmo para promover aquela situação que estavam vivendo. Esses com a condição mais humilde, eles eram desprezados dentro da igreja. E nós observamos que em muitos lugares esse desprezar tem acontecido. Pessoas que são colocadas de lado por causa da sua condição mais humilde. Verso 17 e 20 do capítulo 11. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Segundo o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele diz que não era a ceia que eles estavam comendo. Os elementos estavam lá, o pão estava lá, o vinho estava lá, eles participavam naquele momento, mas de fato o que representava a ceia, aquele momento tão rico, não era exatamente o que estava acontecendo. Seria como pegarmos, né, os italianos que gostam de tomar vinho comendo pão de manhã e fazer isso. Quando o italiano come pão de manhã, pega o pão, mergulha na sua caneca de vinho e come, ele não está celebrando a ceia. É o que Paulo está dizendo, vocês estão comendo os elementos, mas a essência do que representa esse momento, ela se perdeu entre vocês. Divisão, acepção de pessoas, eles foram gerando, meus irmãos, uma distorção com relação ao sentido da ceia do Senhor. E toda vez que eles se reuniam, então, como Paulo diz aqui no capítulo 11, eles se juntavam para juízo. A culpa deles só ia aumentando mais e mais. Não havia ali, meus irmãos, misericórdia, graça, afeto entre as pessoas. E, meus irmãos,
As pessoas eram machucadas, eram feridas, e Cristo, o cabeça da igreja, ele era desonrado através da atitude desses nossos irmãos em Cristo, desses crentes. Verso 22. Não tendes porventura casas onde comer ou beber e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente eu não vos louvo. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O discernimento é necessário. Sem discernimento, meus irmãos, é buscar condenação para si mesmo diante da pessoa de Cristo Jesus. De acordo com o texto, eles estavam celebrando a ceia. E celebrando a ceia na festa do amor, eles deveriam estar expressando a unidade que eles tinham em Cristo Jesus. E nós observamos que este ato que eles deveriam ter deveria vir como reflexo diretamente do Jesus que a instituiu, daquele que a estabeleceu. Primeiro, quando nós falamos na unidade, nós vemos aqui, primeiro, a manifestação do amor de Jesus por nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O ato de amor se caracteriza aqui quando o apóstolo Paulo ele faz uma citação que com certeza era importante para a época da traição que houve com a pessoa de Jesus. Paulo faz menção à traição acontecida lá no Getsêmani. É evidente que se Paulo chama atenção para esse momento histórico que aconteceu de verdade, meus irmãos, é porque dentro daquela igreja, no contexto dela, era importante que fosse citado. Isso também é para nós, não há dúvida nenhuma. O que nos dá a entender é que o Paulo ele quis evidenciar aquele ato do nosso Salvador de forma abnegada e sacrificial se dar em direção à nossa salvação. Parece que o que Paulo quer mostrar com relação a esse entregar, a esse ato de amor de Jesus, é exatamente essa entrega que ele faz de forma abnegada e sacrificando a sua própria vida na direção de cada um de nós. Meus irmãos, é seguro que esse é o amor que tem faltado no meio da igreja que nós estamos estudando, no meio da igreja de Corinto. Enquanto Judas Iscariotes estava ali sendo inflamado por Satanás, ele exercia o seu plano egoísta, plano extremamente perverso. Vemos o contraste. Enquanto ele egoisticamente coloca seu plano em prática, Jesus está altruisticamente também continuando com seu plano. Jesus estava se preparando para o maior ato de amor que nós podemos conhecer. E ato de amor em favor de cada um de nós que não tinha merecimento e nem dignidade para isso. Ele vem para resgatar e para redimir pecadores indignos. Assim, meus irmãos, nós somos constrangidos a amar da mesma forma. Mas não amar somente aquelas pessoas que nos dão motivos para que nós as amemos. Jesus fala que qual a vantagem que há em
em gostar de quem gosta de nós, amar a quem nos ama. Aqui, o apóstolo Paulo veio nos mostrar que nós devemos amar e amar não somente essas pessoas que temos razões para amar, mas também aquelas que não nos dão absolutamente, pensando no sentido humano, nenhuma razão que podemos aceitar também para amá-las. Devemos amar. Jesus fez isso. Ele nos amou e ele se deu, ele se entregou por nós. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus deu-se. Jesus ofereceu-se. Jesus doou-se para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus como nós vivemos, como acontece no dia de hoje. Quando nós tratamos da cruz de Cristo, é bom nós entendermos que esse ato realizado por Jesus, ele foi consumado no tempo, mas ele é anterior a tudo isso. A cruz de Jesus, meus irmãos, ela não foi uma situação casual. Foi um ato voluntário do Senhor que caminhou de maneira objetiva em direção a ela. Vejam, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Deus nos afirma que claramente Jesus partiu em direção a uma cruz porque ele voluntariamente se deu a fazê-lo. Foi um ato voluntário e nunca representou o fracasso do Filho de Deus. Ao contrário, representou a sua vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre os poderes do inferno, vitória sobre Satanás, vitória sobre, como eu disse, a morte, dando-nos ali uma nova vida. Essa é a maior demonstração de amor que nós conhecemos. A maior, meus irmãos. Essa é a grande demonstração do amor de Deus. Esse texto que nós conhecemos bem nos fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 8, 32. Paulo afirma que aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ceia, meus irmãos, nos faz lembrar do quanto o nosso Redentor sofreu para que nós pudéssemos ter vida. E sofreu por nos amar de uma maneira que nós nunca vamos conseguir chegar à profundidade desse ato de amor. Filipenses diz que Jesus se humilhou, ele deixou a sua glória, ele esvaziou-se, ele assumiu uma forma de servo e foi humilde até a morte, e foi humilde até a morte naquela cruz. Segundo a própria palavra de Deus, esse ato de Jesus foi um ato gracioso e podemos pensar nele como os corais têm cantado, né? A maravilhosa graça. Maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. Vamos lembrar, Jesus não foi em momento nenhum constrangido a isso. Ele faz tudo isso espontaneamente, com essa grande demonstração de amor. Um amor abnegado, um amor altruísta, um amor sacrificial, e esse amor, segundo João, que deve conduzir a nossa vida. Nós somos desafiados em todo tempo a amar da mesma maneira como Jesus amou. Olha em 1 João 3,16.
Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, se há esta relação de amor, nós observamos que as Escrituras nos afirmam da mesma forma. E o texto que nós temos em 1 João, de 1 Coríntios 11, nos afirma que a volta de Jesus acontecerá. 11:26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, a mensagem que é chamada mensagem da cruz tem que ser a mensagem central de toda a vida que se tem com Deus. Não pode ser outro caminho e não pode ser uma outra tentativa de verdade. E vamos lembrar que a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus para transformar a vida de cada um de nós. É preciso termos a segurança e sabermos que a volta de Jesus, ela é uma realidade. A Bíblia diz que ele morreu, ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus e que, do mesmo jeito que ele foi para o céu, ele haverá de voltar. E ele volta para colocar um ponto final em toda a história. Ele vai estabelecer aqui um reino de justiça, paz e de gozo ou de bem-estar. Quando ele voltar, nós vamos ter que nos apresentar diante dele, diante do trono da justiça do Deus Todo-Poderoso. Ele estará sentado à direita de Deus Pai para julgar a cada um de nós. Mas julgamento aqui não tem nada a ver, meus irmãos, com o julgamento para a salvação, em absoluto. Não é este o pensamento escriturístico. Nós não seremos julgados para saber se seremos salvos ou não. Nós seremos julgados dentro da nossa relação de vida, apresentando aquilo que fizemos ou deixamos de fazer dentro do corpo de Cristo, na relação das pessoas que estão à nossa volta. Então, é um julgamento direcionado não à condenação eterna ou não, mas ao fato de sermos galardoados e recebermos de Deus esses galardões que as Escrituras não nos falam tudo quanto nossa curiosidade gostaria de saber. Tudo aquilo que foi edificado de maneira frágil, tudo vai ser derrubado, vai ser aniquilado, vai ser queimado pela justiça de Deus. Aniquilado não significa deixar a existência, não. Absolutamente. Então, tudo que foi edificado dessa forma vai embora um dia e nós vamos ter que comparecer diante do tribunal para sermos julgados. Paulo dá recomendações para participar da ceia do Senhor. Primeiro, discernimento. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se não tivermos a compreensão de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, dificilmente nós participaremos da ceia da maneira como precisamos. Quando o apóstolo Paulo se refere ao corpo de Cristo, esse corpo de Cristo, ele tem uma referência direta a cada um de nós como família da fé, que é o corpo de Cristo. Irmãos, como é que nós vamos participar da ceia como precisa, se nós não entendermos a obra de Cristo realizada por nós? Se não tivermos essa compreensão, a realidade da igreja ela vai se distorcer completamente.
Eu entender esse ato de manifestação do amor de Deus por nós na cruz, é que vai nos levar a uma atitude também de amar as pessoas, é, porque são também alvo do amor de Deus, e sabendo que Jesus morreu por elas e o seu intento é de levá-las ao crescimento, levá-las à santificação. Porque, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. A igreja é uma família e nós somos todos, meus irmãos, iguais em Cristo Jesus. Se nós somos iguais em Cristo, acepção de pessoa não tem lugar. Depois nós precisamos temer ao Senhor. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Infelizmente, nós perdemos, meus irmãos, esse medo, esse temor do Senhor. São palavras duras ditas por Paulo, mas, irmãos, nós nunca podemos nos esquecer de que Deus é profundamente sério em tudo. E ele mesmo diz que dele não se zomba, o que plantarmos também colheremos. Então, nós não podemos zombar do nosso Deus. Nós não podemos imaginar que o nosso pecado ele ficará escondido de Deus e passará desapercebido diante dele. Nunca podemos, meus irmãos, imaginar que celebraremos a ceia do Senhor com dignidade e machucando, desprezando, ferindo outros que estão em Cristo Jesus. É um grave erro participar da comunhão com o Senhor através da ceia de uma maneira que não seja bem pensada e que não seja também uma forma leviana. O apóstolo Paulo ele faz a seguinte afirmação, que reunir-se dessa maneira, sem a reverência, sem o zelo, sem o temor, é reunir-se para juízo entre si. Olhem essa citação. O Senhor não é complacente com uma igreja que celebra o amor na formalidade, mas que não se ama de fato ou o perdão sem se perdoar, ou finge aceitar dos irmãos, mas faz acepção de pessoa. Meus irmãos, não agrada a Deus, né? Ele não vai ser complacente com isso. A gente achar que uma situação meia boca no relacionamento funciona. A atitude de desprezo dos crentes de Corinto na celebração da ceia ia em direção contrária à atitude amorosa de Cristo Jesus que se manifesta ali, no pão e no cálice, quando a ceia é instituída. Tem se levado de maneira muito frouxa e tem se desprezado muito aquilo que Jesus nos afirmou com relação ao Pai, aquilo que o próprio Deus apresenta-nos através de homens que foram por ele inspirados na direção do Espírito Santo. E para participar, nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Paulo diz, examine-se, coma e beba. A ordem não é para ficar olhando para o irmão e saber se ele participou ou não, se ele é digno, se ele não é digno. Esqueça seu irmão nessa hora. Examine-se a si mesmo, é uma autoavaliação. Nossa responsabilidade é de examinar a própria vida. Não é de examinar a vida do nosso irmão que está do nosso lado. Paulo está querendo dizer que nós devemos colocar a nossa vida em direção contrária, a passos bem largos do caminho que não agrada o Senhor. E desta forma nos afastarmos desses meios que são meios de graça estabelecidos pelo nosso Redentor. Meus irmãos, a ceia é um meio de graça.
com o meio de graça, ela é uma fonte de crescimento espiritual. Isso Deus concedeu a nós. Caminhando para terminar, meus irmãos, aplicando a nós um pouco desses aspectos que já são práticos para a nossa vida. Nós precisamos examinar o nosso coração. Algumas perguntas. Qual o nível de consciência que temos ao participar da ceia do Senhor? Você consegue participar com tranquilidade no coração quando lembra de raiz de amargura no coração contra o irmão? Dá para fazer isso? Dá para participar com tranquilidade e dignidade quando há no coração algum tipo de mágoa? O que é que as Escrituras vão nos dizer, né? Depois, mais uma pergunta. Você pede perdão a Deus comprometendo-se a caminhar em direção à reconciliação? Essa autoavaliação deve ser prática na nossa vida. Deve acontecer sempre. E nós vamos ver que o que existe de desafio, de fato, é a situação de nós, em todo tempo, estarmos nos examinando. Precisamos fazer isso. E precisamos fazer isso para podermos entender se estamos ou não caminhando na verdade do Deus Todo-Poderoso. Efésios 4, 20 e 21 nos diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Participe da ceia, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, nós temos situações de equívoco com relação à participação na ceia. Não é incomum encontrarmos irmãos que, quando os elementos são distribuídos, eles se omitem. Eu acredito que grande parte dessas pessoas está se omitindo de participar ali porque está com alguma situação não resolvida em seu coração. Mas observe, o apóstolo Paulo não diz: tem alguma coisa? Se afaste. Ao contrário, tem alguma coisa? Acerta ali com Deus e, saindo, acerta com o teu irmão. E não deixa que a raiz de amargura seja tal que nos separe uns dos outros. A ceia nos dá oportunidade de crescimento espiritual e bênção, se nós nos aproximarmos corretamente da mesa do Senhor. Irmãos, é um privilégio muito grande, nós não podemos desprezá-lo e nós não podemos imaginar que devemos fugir dessa responsabilidade. Não vamos deixar de usufruir desse rico meio de graça que Deus tem dado a cada um de nós. Então nós estamos unidos a Cristo. E, irmãos, precisamos estar atentos para participarmos com dignidade desse rico meio de graça que Deus nos deu na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, Ele nos abençoe, guarde o nosso coração e nos ensine a participarmos com dignidade desse momento, desse meio de graça tão importante para cada um de nós. Nós vamos louvar ao nosso Deus, interceder pela nossa nação e logo depois, então, a bênção apostólica. Pátria oramos, a ti
Supremo Deus, por nosso lar clamamos a Ti, ó Rei dos céus. Bendize a vida pastoril, governa o brio senhorio, modera a lida mercantil. Deus salve a pátria, da pátria que nos deste, desvie tua mão. Desgraças, fome, peste, perfídia e sedição, sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial, e dá-nos graça divinal. Deus salve a pátria, dá-nos real civismo, fiel, constante, audaz, promove o cristianismo do príncipe da paz. Da pátria afasta crenças vãs, derrama bênçãos temporãs, dominem só doutrinas sãs. Deus salve a pátria. A tua igreja inflama com zelo eterno amor, e seja o seu programa cumprido com vigor. Então os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, difundirão de Cristo a luz por toda a pátria. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, amado e grandioso Pai, cuide da nossa pátria, cuide da nossa nação. Cuide do nosso Brasil, Pai, que somos nós dentro dessa terra, Pai, que é uma terra abençoada. Senhor, permita-nos viver com toda a dignidade dentro da nossa pátria. E a Deus, que o teu povo seja sal e luz aqui. Sal e luz, como o Senhor quer que nós sejamos. Bênção, Senhor, a esse nosso país. Dê ao teu povo discernimento, clareza. E, Pai, tome os governantes nas tuas mãos, para que eles sejam justos dentro da função que estão exercendo. Cuide de cada um. E obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem dispensado sobre as nossas famílias. Gratos, nosso Deus, nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Deus abençoe, Deus te renove em Jesus Cristo. Amém. Está na moda hoje o diálogo interreligioso. É politicamente correto você pensar no inclusivismo. A ideia de que todas as religiões são boas, que todo o caminho leva a Deus, e que Deus é Pai,
que nós todos estamos numa fraternidade, não importa o que você crê, não importa como você vive. O ecumenismo é esta ideia de dar as mãos, de formar uma única igreja, de estarmos todos juntos numa fraternidade. A pergunta é: o ecumenismo tem amparo nas Escrituras? Ou o ecumenismo é o canto da sereia? É curioso que, para nós admitirmos que o ecumenismo é uma prática saudável, é um caminho oportuno e bom, nós teríamos que admitir que não há uma verdade absoluta. Nós teríamos que admitir que Jesus Cristo não é o único Salvador. Nós teríamos que admitir que a Bíblia não é a única palavra de Deus. Nós teríamos que admitir que a fé não é uma confiança objetiva numa verdade objetiva. E aqui eu gostaria de afirmar algumas verdades que emanam das Escrituras. Não existe unidade fora da verdade. É impossível você ser um se aquilo que a outra pessoa está crendo é frontalmente oposto àquilo que você crê. A grande bandeira da fé cristã é que nós cremos que há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se alguém nega esta verdade, é impossível você ter uma mesma fé que ela tem. O cristianismo estabelece que só existe um Salvador, um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Se alguma religião afirma que há outro Salvador, que há outro mediador, que há outro caminho para Deus, que há outra porta do céu, fora de Jesus, então não é possível dar as mãos e caminhar juntos, porque essas crenças, essas doutrinas, estas ideias são contraditórias, são conflitantes, são mutuamente exclusivas. É curioso que desde o Papa João XXIII, Papa Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e agora o Papa Francisco, esse assunto voltou à tona, da questão do ecumenismo. E parece que hoje, no mundo pós-moderno, é uma ideia simpática, é uma ideia politicamente correta, é uma ideia que ganha o aplauso do povo e a aprovação da mídia. Mas nós precisamos observar este assunto dentro dos critérios do cristianismo, dentro dos critérios da palavra de Deus. E nós temos que entender que não há unidade fora da verdade. Portanto, o ecumenismo, no sentido de uma união de todas as religiões, de todas as crenças, está frontalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus não nos autoriza a estar junto no sentido de comunhão plena com aqueles que divergem da fé comum do cristianismo. Só existe um Deus, só existe um Salvador, só existe um mediador, só existe uma verdade revelada e nós não podemos fugir deste caminho estreito que é a revelação de Deus para o nosso coração.